Mas você falou sobre jornada de trabalho. Eu queria puxar para uma outra discussão, que é o home office versus híbrido versus presencial. Qual a sua opinião? A minha opinião é composta de várias coisas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, não é igual roupa tamanho único, sabe aquela história? One size fits all, né? Tipo, um tamanho só e não importa se você tem 1,40 m ou 2,10 m, aquela é a camiseta que você vai usar. Primeira coisa, não é isso. Segunda coisa, home office é um jeito de você trabalhar remoto, né? Então, com o próprio nome já diz, o home é na sua casa, né? Mas como trabalho remoto, remoto é remoto, é qualquer lugar que não naquele lugar físico determinado, né? Inclusive, se eu estiver no andar de baixo, já é remoto, porque eu não estou ali com você, né? Assim, então, você entender algumas coisas. E eu acho que, assim, não é um modelo que atende todo tipo de empresa, que atende todo tipo de demanda e nem todo tipo de pessoa. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Tem gente que não consegue e tá tudo bem. Tem gente que não consegue ter, por exemplo, em casa, um ambiente ok para trabalhar, assim, sei lá, de repente teu computador tá no meio da sala com criança passando e o cachorro pulando e a outra coisa acontecendo e mais gente. Não dá. Eu adoraria, mas não dá. Enfim, tem um monte de situações aí, um monte de variáveis. Então, acho que a primeira coisa, assim, para pensar e ter em mente, que, assim, não é uma coisa ou, sabe? Assim, ou é presencial ou é remoto. Não, eu acho que o trabalho remoto hoje é E. Assim, e pode ser presencial, e pode ser remoto, e pode ser isso, e pode ser aquilo, tudo ao mesmo tempo, né? Depende de N variáveis. Eu acho que hoje o grande desafio é você tratar o trabalho remoto como uma nova coisa e não como um derivado da coisa antiga, sabe? Meio que assim, problema novo, solução nova. Se a gente ficar tentando encaixar o trabalho remoto dentro dos modelos e regras que a gente tinha para o presencial, não vai dar certo. E aí você começa a ver essas, entre aspas, essas desculpas esfarrapadas, não funcionou, caiu a produtividade, então volta todo mundo presencial. Na maioria das vezes não caiu a produtividade. Se você falar com as pessoas, todo mundo, assim, a maior parte das respostas é: trabalhei muito mais, né, na pandemia. E daí, só disso já abre no mínimo 2 análises, né? Uma assim, por que você trabalhou muito mais? Porque você trabalhou mesmo muito mais, então aumentou a produtividade, ou porque o teu modelo de gestão não estava adaptado para aquilo. Então, você está fazendo um monte de coisa que não estava levando a lugar nenhum. Então, sim, você trabalhou muito mais, mas não deu nenhum resultado. Então, volta, sabe? Então, eu acho que muitas dessas discussões hoje do trabalho do remoto, híbrido, volta 2 vezes por semana, tem a ver com modelo de gestão, capacidade assim de gestão no sentido de estar preparada para ser a gestora de um time remoto, por exemplo. Isso é diferente do que eu ser gestora de um time presencial, né? Instrumentos ali que eu possa ter para me ajudar nessa gestão, no acompanhamento, controle, etc., né? E no perfil do time que eu tenho, das atividades que eu vou fazer e tudo mais. Então, não é uma resposta simples. A minha empresa, por exemplo, ela é totalmente remota. Funciona super bem. Eu tenho gente esparramada aí por vários lugares do Brasil. Tem prós e contras? Sim, como tudo na vida. Acho que a necessidade de estar com as outras pessoas, ela nasce de uma demanda muito mais pessoal, social, de entrosamento, sabe assim, de estar ali, do que de uma necessidade de resolver algo do trabalho, entendeu? Nesse aspecto, é difícil, porque, poxa, tem gente, né, em todo lugar, não dá para ficar trazendo todo mundo o tempo inteiro para São Paulo, ou, sei lá, para qualquer lugar. Mas, por outro lado, a gente tenta compensar isso de alguma forma. Tem como resolver? Não tem como resolver. Então, esse é o limite do trabalho remoto. Da mesma forma que o presencial tem seus limites, né? Assim, então, acho que o grande desafio hoje é entender esses limites, trabalhar com eles, né? E criar soluções para o novo modelo que sejam, então, novas soluções pensadas para este modelo. Sem dúvida, tem que conversar com o outro modelo, não um outro modelo. E aí você pode ou não utilizar. E se isso for sendo utilizado, ele tem que ser uma possibilidade e não uma regra, sabe assim? Então, as empresas que eu vejo que estão tendo mais sucesso no híbrido e tal, são as que estão deixando isso como opção. Então, assim, olha, que tal se a gente se visse aqui na empresa pelo menos uma vez por semana? Vamos? Quando? Não sei, a gente combina.
Agora, as outras são assim, toda terça, quinta e sexta é aqui na empresa. Né? Tem menos engajamento no modelo do que as outras. Mas, enfim, varia de empresa e tal. Eu tenho uma experiência com isso. A IDB nasceu em 2017. Comecei trabalhando em casa, sozinho. Comecei eu sozinho. Eu keep. Aí depois eu fui para um espaço de coworking. Aí veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Veio a pandemia e a gente foi trabalhar home office. Algumas coisas, a gente permanece home office. A primeira coisa que eu percebi é que algumas pessoas trabalhavam muito bem e gostavam, iam bem. Outras pessoas não iam tão bem. E algumas pessoas tinham mais de um emprego, ou mais de 2, ou mais de 3. Eu paguei algumas pessoas, literalmente, que não trabalharam para mim. Eu perdi dinheiro. O meu primeiro movimento foi assim, acabou. Assim, o meu primeiro pensamento, não foi o meu primeiro movimento. Mas eu gosto de trabalhar de casa, porque eu sou jornalista, sou escritor, eu gosto do silêncio, eu gosto de estar com todo esse caos que você falou de criança e bicho e tal. Na verdade, ele é muito reconfortante para mim. E eu comecei a perceber que algumas pessoas mais sêniores viam valor nisso. E que isso era uma moeda. Eu poderia atrair gente muito qualificada por um ticket, às vezes, menor, por um salário menor, mais acessível, mas porque a pessoa também queria ficar em casa, queria viver essa experiência. Então, amarrando, muita gente se aproveitou disso, mas essas pessoas que aplicam esses pequenos golpes aplicariam no presencial também. É aquela pessoa que entrega um relatório maravilhoso e que não entrega nada. Então, a questão não está no modelo, se é presencial, ou se é home office, ou se é híbrido. Está na pessoa e no caráter dela, na capacidade dela, etc. e tal. A segunda coisa é se aquilo funciona para você. Se você quer também. Que tipo de empresa você quer? Também tem isso. Tem gente... Eu conversei com pessoas que morriam de saudade. Quero encontrar no cafezinho. Não sei. Eu não tenho, cara, saudade disso, velho. Na verdade, eu acho isso um saco. É real. Eu não gosto. Claro, faço lá a cena que tem que fazer e tal, mas não é a minha. Não é a minha. Eu gosto de trabalhar, sentar a bunda na cadeira, escrever, trabalhar, conversar. Eventualmente a gente vem, grava, troca uma ideia, mas é uma coisa assim muito... Eu gosto da minha vida. Eu acho que a gente é uma coisa só, assim. Não tem o Eduardo profissional, o Eduardo pai, o Eduardo empresário. Eu sou o Eduardo. Eu sou a mesma pessoa, né? Assim, não dá pra ficar encaixando. Mas eu também percebi que alguns métodos de gestão eu precisava adaptar. Então, por exemplo, as minhas metas têm que ser muito claras para os meus colaboradores. Porque não adianta essa coisa de ligar a câmera, de não, você vai bater o ponto digital. Porra, isso é ridículo, cara. Não, é o que você falou, é o jeito antigo pro novo. É o seguinte, ó. A minha expectativa para essa semana é que você entregue X, Y e Z. A gente discute. Isso é viável, isso não é viável. Eu sei mais ou menos o que é viável. Eu sei mais ou menos o que é muito ou o que é pouco. E, cara, largo. Isso fez com que eu me qualificasse um pouco mais para o meu processo de entrevista, o meu RH. Eu comecei a apurar muito mais as pessoas que eu estava contratando. Eu entendo, não é preconceito, mas eu entendo que é muito difícil eu aculturar uma pessoa júnior nesse processo. Mas é mais fácil eu trazer uma pessoa mais sênior ou 50 a mais. É o que eu vi na minha realidade. Eu não consigo trazer hoje um estagiário, cara, cheio de energia, assim, um foguete, mas que precisa sentar do lado. Que precisa rodar no escritório e tal, e não sei o quê. Pelo menos eu não aprendi a fazer isso. Não sei se isso é impossível de fazer. Estou dizendo que eu não consigo. Ou não consegui ainda. Então, é você aprender, mas eu me desenvolvi muito. Os meus relatórios se tornaram mais enxutos, mais objetivos. O que é resultado para mim? Então, por exemplo, tem um cara que escreve pra cacete lá,
Mas o nosso trabalho é de assessoria de imprensa, então ele precisa escrever, eu preciso ver se esse texto foi publicado pela imprensa, ou se isso gerou um almoço, alguma coisa assim, reverteu. Então, o meu processo de entender o meu trabalho, o ritmo, o tempo das pessoas, ele foi muito aperfeiçoado. Então, eu acho que sem querer a gente fez isso. Mas até chegar nisso, a gente cometeu muitos erros e perdeu muito dinheiro. Então, eu tenho muito respeito por aquelas pessoas ou por aqueles empreendedores que acham que funciona no presencial, só no presencial, porque só o cara sabe. Mas isso também não pode esconder uma coisa que eu acho que rola, que assim, sem rodeios, que é o chicotinho nas costas que o povo gosta. Mas isso que eu comento sobre métodos antigos para problemas novos. O cara gosta de mandar, e eu vou falar uma coisa mais triste e mais polêmica. Tem colaborador que funciona assim mesmo, cara. Por isso que eu acho, assim, não é tamanho único, sabe? Tem de tudo. Mas se eu fosse apontar, assim, uma coisa que eu acho que hoje, para mim, é a maior evidência nas empresas que estão falando assim, então volta, você não está produzindo, não sei o que, então volta, é essa dificuldade ou desafio, sei lá, da gestão. E aí, em todos os níveis, entendeu? Por conta disso, assim. Se você criou um modelo de gestão baseado em... Cadê? O que você tá fazendo? Deixa eu ver. Abre pra mim. Não sei o quê. Onde você tava? Onde você foi? Você desceu de novo pra fumar? Não sei o quê. Coisas assim. Não tem como você querer transferir este modelo. Simplesmente transferir, sabe? Assim, Ctrl-C, Ctrl-V no remoto. Que foi o que muitas empresas fizeram. E aí, é óbvio que não vai dar certo. Então, tá bom, volta. Né? Você vai mudar o modelo? Não vou. Então, volta. Né? É meio isso, assim. Não vou entrar no mérito se eu acho que tá certo ou errado. Eu acho que tá errado. Mas, assim, cada empresa sabe, como você falou, cada empresa sabe ali onde dói seus calos, né? Mas, eu acho que, assim, tem um fator aí que é, assim... As novas gerações estão vindo. Isso aí já aconteceu. As pessoas já tiveram a experiência do remoto. Não dá mais para simplesmente dizer assim, isso aí não funciona. Desver, né? Você não vai desver. Não tem como desver ou dester a experiência de ter trabalhado remoto e deu certo, né? Assim, essas coisas já aconteceram. Então, não tem como negar que, assim, aconteceu. Deu certo para alguns, deu errado para outras empresas e por aí vai. Então tem de tudo nesse negócio. Não dá mais para ignorar. Esse é o ponto. E aí eu acho que assim, tem que ser uma decisão, e aí nessas horas eu acho que tem que ser muito assim, top-down, né, nas empresas. A gente fala assim, tá bom, o que é que a gente quer? Nós vamos ter muita clareza e muita coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, sabe assim? Tem aquelas metodologias, né, americanas, sei o que, é walk the talk, né? Então, assim, o que eu falar é o que eu de fato vou fazer, vou praticar e tal, né? E você ter essa coerência, essa transparência, esse alinhamento, né, na empresa. E você, como pessoa, a mesma coisa, né? Mas falando das empresas. Porque daí quem entra já sabe também em que terreno está pisando. Então, se eu sei que eu quero... E cada vez mais as pessoas estão assim, empoderadas a respeito de o que eu quero, o que eu não quero, o que eu topo, o que eu não topo. Até onde eu quero alinhar ou não os meus valores e propósitos com os valores e propósitos da empresa. Cada vez mais isso é latente, né? Antigamente você tinha aquelas histórias, né? Tipo, a pessoa apanhava ali no canto, mas ficava porque eu quero crescer, porque não sei o que, tá tudo bem, né? Assim, hoje isso aí não cabe mais em nenhum espectro, né? Então, se você considera tudo isso, e hoje, como você falou, ter determinadas possibilidades dentro da empresa são valores para as pessoas, você como pessoa tem que ter clareza disso e saber avaliar e saber abrir mão das coisas que você quer e não quer. Aquela história, né? Toda escolha é uma desescolha, né? Então, você está escolhendo esse caminho, automaticamente desescolhendo todos esses outros aqui. E como empresa, a mesma coisa, assim. Então, o que eu quero da empresa? O que é? Alguns casos que a gente viu recentemente aí, quando você bota lá no seu declaração lá de valores, obcecados por resultados, obcecado por resultados significa assim, eu faço qualquer coisa pelo resultado. E tá aí. Fizeram qualquer coisa, desembocou onde desembocou, né? Então, quando você olha para a empresa e entende, né, qual é o modelo, quais são os valores, qual é o propósito, blá, 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 e você está alinhado comigo? Tá, então tá bom, vamos lá, né? Assim, e a empresa tem que ser verdadeira no que ela propõe no dia a dia.